Bem, o próprio Renato disse lá atrás que aqui na aldeia, aqui no Rio Grande do Sul, algumas pessoas têm muito medo de falar algumas coisas. Esse programa aqui não tem. E eu sei que o que nós vamos debater aqui, não sei a opinião de todo mundo aqui, sei a do César, porque a gente conversou informalmente ali no camarim. Isso vai desconfortar o Renato, talvez vai desconfortar o Grêmio. Agora, a gente não vai ter medo de dar opinião. Primeira coisa que eu quero dizer, isso não torna o Renato melhor ou pior treinador. A trajetória dele como técnico não é alterada, na minha opinião, pelo menos 1 centímetro por conta disso. O segundo aspecto, nós não estamos discutindo o que o Renato faz na folga dele. Embora ele tenha feito isso na folga, não interessa. Ele poderia fazer aqui, por exemplo, no bairro Ipanema, às margens do Rio Guaíba, no domingo de tardezinha. Isso não interessa. O que eu estou questionando, e acho que o Renato errou, é por dar uma entrevista com tamanha ênfase, entrar em campo com os seus jogadores com máscara, abrir a coletiva dizendo assim: temos que ter sensibilidade, o futebol tem que parar, nós somos humanos, não somos humanos nós jogadores e integrantes da comissão técnica? Este é o questionamento que eu faço. Como é que ele diz isso? No domingo, 1h da tarde, depois do jogo do Grêmio com o São Luís lá na coletiva da Arena, como é que ele sugere, inclusive, uma vaia, uma greve, se as autoridades não tomarem providências, e vai jogar futevôlei na beira de praia do Rio de Janeiro, quando as autoridades públicas do Rio de Janeiro, da Prefeitura e do Governo do Estado, estão conclamando, estão pedindo para que as pessoas não frequentem as praias. Como é que ele vai praticar um esporte em que tem o suor como um dos seus elementos, como qualquer prática esportiva? Esse também tem. Mas não encosta no adversário, encosta no seu jogador, dá cumprimento de mão, encosta na bola, encosta na rede. Ou seja, ali também há o risco do contágio, tal qual no futebol, no futevôlei também. Por isso a minha crítica ao Renato. Mas tem um ponto, eu quero me pegar nessa situação que fala das praias, e quem vai muito para o Rio de Janeiro, até por questões profissionais, eu fui há cerca de uns 15 dias, o Rio de Janeiro, o que menos se fala em termos de idioma é português. Você fala inglês, espanhol, enfim, vem gente do mundo inteiro. O Rio é uma capital do mundo. Então, muito provavelmente, o Rio de Janeiro seja uma porta de entrada complicadíssima para essa questão do vírus por tantos estrangeiros que a todo momento desembarcam no Rio de Janeiro. Então, é por isso que o governo do estado resolveu de que não se frequente ou tente sair das praias, justamente porque tem muita gente vindo de outros centros nervosos da disseminação do vírus, justamente porque o Rio de Janeiro é muito frequentado por estrangeiros. Eu, infelizmente, vou ter que concordar com uma frase que, na hora, eu achei completamente controversa do presidente do Aimoré, que até não queria parar o campeonato, e que ele disse o seguinte: para a dupla Grenal parece que os clubes do interior vão passar vírus, porque assim, naquele momento ele falava assim: a dupla Grenal está dizendo que quer parar o campeonato gaúcho, mas não vai parar de trabalhar, então quem passa o vírus são os clubes do interior, e o Renato, nessa atitude, está mostrando que o problema é só jogar futebol, ir para a praia. Tá todo mundo Deixa eu imune. só dizer, porque não vai faltar quem esteja assistindo ou quem depois argumente que nós estamos aqui invadindo a privacidade do Renato, que no seu momento de folga estava jogando futebol. Primeiro, que as pessoas públicas, elas são exemplos. Se elas estão em alguma atividade pública, elas estão passando um exemplo e elas têm que ter preocupação com isso. Vale para o Renato, vale para o Meneghetti, vale para mim. O Baldasso, quando para numa esquina, que o cara corta a frente dele, que o Baldasso pensa em abrir o vidro e xingar ele de tudo, o Baldasso pensa 2 vezes, porque o Baldasso é pessoa pública e o Baldasso tem que dar exemplo também. Então eu queria dizer o seguinte: o senhor Renato, que estava assim no seu momento de folga, ele estava com esta atitude mostrando absurda e absoluta hipocrisia e até alguma irresponsabilidade em relação a uma bandeira que ele mesmo levantou, e com razão. Eu dou razão ao Renato quando levantou uma bandeira no jogo do Grêmio de que devia parar os jogos por conta do que estava acontecendo no país. Só que ele mesmo, o Renato, de forma pública, ou seja, na rua, descumpriu uma orientação das autoridades cariocas de não estar na orla. Então o Renato foi hipócrita. É que na minha visão, só para explicar, e eu acho que o Baldasso tem toda a razão, mas só para explicar exatamente esse ponto. Na minha visão, eu acharia assim estranho o Renato ter ido para a praia, mas, cara, ia ficar assim: poxa, o Renato descumpriu uma ordem, é a vida pessoal do cara. O problema é justamente ele pedir profissionalmente, e nós estamos falando profissionalmente, pedir numa coletiva que tem que parar o campeonato e ir para a praia. Então, assim, profissionalmente, ele está mostrando que o interesse dele não é parar o campeonato, é ir para a praia. E isso me causa estranheza. Essa situação é estranha. O que incomoda, e eu fecho com o que o Baldasso pensa, que na questão relacionada ao exemplo, o mesmo elogio que a gente fez ao Grêmio no domingo pela manhã, falando do cuidado daquela cena que foi criada para que se passasse conscientização, da mesma maneira que nós elogiamos a atitude do Internacional agora, a gente precisa dizer que isso que nós estamos vivendo não é um teatro. E o Renato fez a gente pensar que isso é um teatro. Boa.
E aí isso constrange, eu estou constrangido. Por quê? Porque não é um teatro. Não é. Não o tem que ser, aconteceu, né? não é. O Renato está errado. Não é um teatro. As pessoas não podem... eu estou lá no Rio Grande do Sul, vou vestir o meu personagem e vou fazer o meu teatro lá para que as pessoas se convençam de uma coisa. Não, não. Quando tu remunera um profissional do Grêmio, quando tu remunera um profissional da Bandeirantes, tu não compra, e aí eu fecho contigo, Baldasso, tu não compra um personagem. Tu compra alguém que sente estando no ar ou não estando no ar. O que o Renato fez foi um desserviço à figura de treinador de futebol no Brasil, a figura de personalidades do esporte no Brasil, porque fez as pessoas pensarem que isso que nós estamos vendo, tá ali a imagem da cena da arena que nós tanto elogiamos, que aquilo ali é um teatro, e aquilo ali não é um teatro, aquilo ali é a representação da nossa sociedade, uma parte importante, uma figura importante da nossa sociedade, que é uma ferramenta de entretenimento. Tu falasse uma frase do Nelson Rodrigues, o futebol é a coisa menos importante. A mais coisa importante das menos importantes. Essa frase também é atribuída ao Arrigo Sacco. Não interessa de quem é. Tim Maia também. Não interessa de quem é. Só interessa o seguinte, de certa maneira, ele é a representação da ferramenta mais importante ele fez um gol contra ele. De entretenimento popular que nós temos. O que nós vimos, essa incoerência das duas imagens separadas por pouco mais de 24 horas, mostra que o Renato pensa que isso é um teatro, e isso não é um teatro.